Vamos ler a palavra de Deus, texto 2 Reis, capítulo 22. Estamos iniciando nesta manhã uma nova série de mensagens. Durante todo esse mês de novembro, nós vamos compartilhar sobre o mesmo tema, é hora de voltar. E neste processo de é hora de voltar, vamos tocar em alguns assuntos específicos. E nesta manhã, a primeira mensagem da série, e esta série ela não vai ser apenas no culto da manhã, ela vai ter um foco voltado mais para a igreja nas celebrações da manhã, um foco voltado mais para a pregação do Evangelho nas celebrações da noite, mas todas as mensagens com o mesmo tema, é hora de voltar. E nós vamos tratar de alguns assuntos importantes, porque entendemos que o retorno, né? E a gente publicou aí desde sexta-feira um post dizendo desta nova série, é hora de voltar, e aí colocamos lá o sinalzinho de retorno, né? Para que a gente possa entender que às vezes é necessário a gente dar uma meia volta, é necessário a gente voltar, e é necessário a gente retornar a algumas verdades que não podem ser esquecidas. E nesta primeira mensagem da série, o tema é hora de voltar à palavra. É hora de voltar à palavra. O texto que vamos ler está no segundo livro dos Reis. Abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis, e eu tenho falado algumas vezes, quero repetir nesta manhã, você que está em casa, participando do culto, não assista apenas como se você estivesse assistindo a um programa de TV. Participe, abra sua Bíblia, leia conosco, não fique só assistindo, envolva-se naquilo que vamos compartilhar, é muito importante para todos nós. Segundo Reis, capítulo 22, a partir do verso de número 8 até o verso de número 13, segundo Reis, capítulo 22, dos versos 8 ao verso de número 13, diz assim: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, ele o leu. Depois disso o escrivão Safã foi ao rei e lhe relatou: Teus servos contaram a prata que foi achada no templo e a entregaram na mão dos mestres de obras que estão encarregados do templo. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao escrivão Safã e a Asaías, oficial do rei: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Os irmãos podem estar assentados. A primeira mensagem da série, então, nos convida a voltar a palavra. É hora de voltar à palavra, de todos os retornos. Por que escolhi como primeiro retorno o retorno à palavra? Porque é a partir da palavra que a igreja existe. É a partir da palavra que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. É a partir da palavra que vivemos a vida cristã. É a partir da palavra que nós caminhamos no Evangelho. Nada acontece fora da palavra. Por isso, preciso reafirmar nesta manhã que nós cremos que a palavra de Deus é sim suficiente. Nós cremos que a palavra de Deus é inerrante.
Nós cremos que a palavra de Deus é eterna. Nós cremos que todos os princípios e conceitos estabelecidos na palavra de Deus não mudam e que nós não podemos mexer nela. Todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra, nós descobrimos como que precisamos acertar a nossa vida. E nunca a nossa vida está superior à palavra, para que a nossa vida possa consertar qualquer coisa da palavra. É a palavra que conserta a nossa vida, e não a nossa vida que conserta a palavra. Nenhum homem, por mais sábio, inteligente, filósofo, capaz, ou eu poderia aqui usar todos os adjetivos possíveis, vai estar acima da palavra. Ninguém, absolutamente, nunca esteve nem vai estar. A palavra de Deus está acima de todos nós e é ela que conduz a nossa vida, endireita os nossos passos, é luz para o nosso caminho. Então, o retorno à palavra é porque é a palavra que conduz a vida da igreja, é a palavra que conduz a vida do crente, é a palavra que desperta o nosso coração, é a palavra que nos traz de volta à presença de Deus. Tudo é resultado da palavra. E nada é resultado de nós mesmos. Por isso, a primeira mensagem é preciso voltar à palavra. Eu li uma história muito interessante de um mergulhador que estava vivendo uma experiência de treinamento de mergulho em alto mar. E como parte do seu treinamento, ele foi levado a um lugar de tamanha profundidade, que quando a lanterna era apagada, ele perdia completamente a possibilidade de orientação. E aí ele não sabia se ele estava mergulhando para baixo, se ele estava mergulhando para cima. Naquela profundidade e escuridão, ele não sabia se estava mergulhando para um lado, se estava mergulhando para o outro. O corpo fica sem peso e ele fica sem nenhum ponto de referência naquele ambiente escuro. E segundo os seus instrutores, ele poderia se perder naquela condição e mergulhar para baixo achando que estava mergulhando para cima, mergulhar por um lado achando que estava mergulhando para cima. E aí qual foi a instrução? Caso seus equipamentos falhassem e ele não soubesse a direção para onde deveria andar, para subir a superfície, ele deveria simplesmente seguir as bolhas. Mesmo que parecesse uma direção incorreta, ele deveria seguir as bolhas do tanque de oxigênio. As bolhas sempre estão certas. As bolhas sempre vão subir. Estamos vivendo numa sociedade e parece-nos que estamos vivendo num tempo que estamos envolvidos por mergulhadores desorientados. Estamos vivendo num tempo de muita confusão. E muita gente nadando para um lado e nadando para o outro e esquecendo de seguir as bolhas, esquecendo de subir. Por falta de uma orientação clara, é preciso seguir as bolhas. Muita gente seguindo opiniões de líderes, e aí, ao invés de subir, estão descendo. Ao invés de subir, estão indo para um lado, dando cabeçada, indo para um canto e para o outro, sem saber o que é certo e errado. E quando não há muita orientação, qualquer orientação parece ser inteligente. E quando surge alguém que com o seu nome, e YouTube está cheio disso, né? YouTube está cheio de gente de nome, cheio de pastores youtubers, que
usando o nome, estão desorientados e desorientando muita gente. E essa desorientação, essa confusão desse tempo que vivemos, tem sido por uma razão. A Bíblia se tornou um livro perdido em nossa sociedade. Dessa forma, pessoas que não seguem as bolhas, pessoas que não seguem a palavra de Deus, estão nadando em círculos, sem sair do lugar. Apesar de existirem diversos exemplares da Bíblia nas estantes, e nunca se teve tanta Bíblia, tanta linguagem, tanta Bíblia de estudo, e tem gente que tem 10, 15, 20 Bíblias dentro de casa, esse livro se perdeu nas águas escuras da descrença e da negligência, como uma relíquia que precisa ser escavada por arqueólogos. A Bíblia precisa ser resgatada na nossa vida e na nossa experiência diária. As verdades de Deus precisam não somente estarem diante dos nossos olhos, porque é necessário que a gente, mais do que possuir uma Bíblia, a gente seja possuído pela palavra de Deus. Tem gente que possui o livro, mas não é possuído pelo livro. Tem gente que lê a Bíblia à distância. Tem gente que examina, mas poucos mergulham fundo, na expectativa de que a palavra de Deus conduza a sua vida. O texto de Gênesis, de 2 Reis, capítulo 22, que lemos, narra uma das descobertas mais dramáticas da Bíblia, de toda a história bíblica. Essa descoberta acontece durante o reinado de Josias. Josias era filho de Amon, neto de Manassés, 2 reis perversos no reino Judá. Quando ascendeu ao trono, a terra passava por uma fome espiritual que durava mais de 50 anos. Se você ler os capítulos 21 e 22, você vai entender a dramaticidade daquele momento. Manassés reinou durante 55 anos, e os primeiros versículos do capítulo 21 narram a maneira com que ele levou o povo à idolatria, a maneira com que ele desviou o povo da presença de Deus, as atrocidades que Manassés fez, de sorte que ele é identificado como o pior de todos os reis de Judá. Interessante que ele foi filho de um cara extraordinário, ele foi filho do rei Ezequias, um homem que desenvolveu um reinado maravilhoso. Mas tudo aconteceu de ruim na vida de Ezequias, quando ele estava para morrer, e ele virou e disse: Senhor, não me mata não, eu quero mais um pouquinho de vida. E a Bíblia diz que Deus disse para ele: tá bom, eu vou te dar mais 15 anos. Esses 15 anos aqui só fez bobagem. E dentre as bobagens que ele fez um filho, chamado Manassés. Dentre as burradas de Ezequias, nos 15 anos restantes, ele só fez besteira. Dentre as besteiras que ele fez, ele teve um filho chamado Manassés. E foi o pior rei de Judá. Uma desgraça. Manassés foi rei durante 55 anos, e depois de todas as desgraças que ele fez, Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Reinado muito curto, apenas de 2 anos. Mas foi tão ruim,
que a Bíblia chega a dizer lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, no verso de número 23, que ele foi pior do que o seu pai. A Bíblia diz assim: mas não se humilhou, falando a respeito de Amon, não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. Apenas 2 anos de reinado, e a Bíblia vai dizer que ele multiplicou os delitos de seu pai Manassés. Mas multiplicou tanto, que com 2 anos de reinado houve uma conspiração e mataram ele. Você pode ler isso no capítulo 21 do livro de 2 Reis, e também pode ler lá no Crônicas 33. Manassés reinou 55 anos, foi o pior rei. Seu filho Amon foi uma desgraça, piorou ainda mais. E depois do assassinato de Amon, Josias, filho de Amon, começa a desenvolver o seu reinado. 8 anos de idade. Segundo Crônicas 34, os versos 1 e 2 diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ao invés de seguir os passos de Manassés, seu avô, e ao invés de seguir os passos de Amon, seu pai, Josias quebra esse processo de desvio da presença de Deus, estabelecido pelo seu pai e pelo seu avô, e diz o texto que ele seguiu os passos de Davi. O reinado de Josias é um encorajamento para nós. Ele não teve boa referência dos seus anteriores. Ele não teve uma boa referência, recebeu o governo no estado de calamidade. Calamidade espiritual, governamental. A situação era dramática. Mas a Bíblia diz que, independente da situação em que ele recebeu Israel, ele foi um agente de transformação de sua época. É por isso, queridos, que eu olho para a vida de Josias como um grande encorajamento. Sabe por quê? Você não precisa seguir os exemplos ruins. Você não precisa fazer o mal só porque todo mundo está fazendo. Você não precisa ser infiel a Deus só porque os seus pais o foram. Só porque a sua família não adora a Deus. Só porque no seu trabalho você é o único crente. Só porque na política todo mundo faz errado. Nós não precisamos seguir os exemplos ruins. Josias tinha recebido uma herança terrível, mas ele resolveu ser agente de transformação, dizendo: eu posso fazer diferença, eu posso ser diferente. Às vezes, nós nos deixamos levar por conta da situação que está à nossa volta, e eu tenho ouvido muita gente dizer: mas todo mundo faz. Todo mundo faz, mas eu não faço, porque eu sou servo do Senhor, eu recebi a palavra de Deus. Todo mundo faz, mas eu sou diferente. Todo mundo faz, mas eu quero trilhar um outro caminho. Todo mundo faz, mas eu quero andar na presença do Senhor. E é interessante que Josias, ele faz um recheio na história. Você tem Manassés e Amon, 2 terríveis. Vem Josias, maravilhoso. Aí depois dele vem Joacás e Joaquim, 2 desgraças também. Agora, abra sua Bíblia aí, no capítulo 23 do segundo livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 23, verso 25. Esse texto não está no multimídia. Abra sua Bíblia aí, olha o que está escrito assim. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Nem antes, nem depois, nunca.
Depois, se você quiser, você pode estudar a história de Josias, e você vai descobrir, de maneira muito pormenorizada, e você vai poder identificar e concordar comigo que Josias foi, depois de Davi, o melhor rei de Judá. Se Ezequias não tivesse feito as besteiras que fez depois da sua cura, eu ficaria entre os dois, quais seriam os melhores. Mas como Ezequias pisou na bola, então eu fico com Josias, o melhor rei. Depois você pode ler essa história. Dentre as coisas extraordinárias vividas durante o reinado de Josias, está a redescoberta da palavra de Deus. Deus usou Josias de maneira poderosa, tornando-se esse líder extraordinário, ainda que jovem, na descoberta da palavra de Deus, e por 3 motivos especiais. Primeiro, Josias tinha uma fome espiritual insaciável. Verso 3 do capítulo 34 de 2 Crônicas. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. 8 anos de idade. Mas diz a palavra de Deus que ainda moço, não maduro, não idoso, não experiente, mas ainda moço, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ainda moço, ele decidiu buscar o Deus de Davi e começou a purificar a Judá e a Jerusalém. O verbo buscar aqui se refere a uma busca cautelosa, diligente. A ideia do verbo aqui é buscar com intensidade. Não é simplesmente uma expressão de uma busca superficial, mas uma busca intensa. Em segundo lugar, Josias tinha coragem espiritual incomum. Segundo Crônicas 34, versos 3 a 5, diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém nos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição na presença dele, derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima dele, os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição, quebrou, reduziu-os ao pó, os aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado, os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. Menos de 20 anos de idade. Ele destrói a indústria da idolatria do seu reinado. Ele tem coragem, presta atenção no que eu vou falar, ele tem coragem de levantar-se contra uma cultura que havia se estabelecido como normativa de sua gente. Ele teve coragem de assumir todas as críticas, ele teve coragem de lidar com todas as incompreensões. Você acha que o povo que tinha lucro com aquela cultura pervertida, o povo que tinha lucro com a idolatria, ficou satisfeito e bateu palma para Josias? Vocês acham isso? Quem tem prejuízo se levanta contra, imediatamente. Mas ao invés de ceder à cultura, a Bíblia diz que ele foi um agente de transformação cultural. Sabe, queridos, tem muita gente, inclusive no ambiente da igreja, que está criticando a igreja e defendendo a cultura. Uma cultura pervertida, pedófila, uma cultura que nós estamos vivendo agora, de exceção, onde os valores da palavra de Deus são colocados de lado. Gente defendendo pornografia, gente defendendo pedofilia, gente defendendo nos meios sociais, em nome da cultura, a homossexualidade. Ainda que a palavra de Deus diga o contrário. E em nome da cultura tem um monte de gente indo nessa barca furada. Josias teve a coragem de dizer sim à palavra de Deus, não à cultura pervertida. A cultura sã a gente abraça. A cultura sã,
a gente defende, a cultura sã, a gente se envolve. Agora, o pecado, a gente denuncia, e tem que ser denunciado à luz da palavra de Deus. Josias teve a coragem de confrontar a cultura de sua época, usando a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Josias tinha uma convicção espiritual inabalável. Segundo Crônicas 34:8 diz: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e Maasés, governador da cidade, a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor teu Deus. Somos desafiados por Deus através da vida de Josias. Agora, tem duas coisas que eu gostaria de destacar nesse momento da mensagem. Primeiro, há um potencial na juventude. Nesta manhã eu tenho, com muita alegria, eu estou vendo alguns jovens aqui na igreja. Jovens e adolescentes, juniores. Há um potencial na juventude. Nós gostamos muito da maturidade, mas Deus escolhe pessoas e usa pessoas que se coloquem inteiramente disponíveis em suas mãos. Deus não precisa da minha maturidade, Deus não precisa disso. O que Deus precisa é um coração sensível e disponível para servi-lo. É isso que Deus precisa. Às vezes a maturidade até atrapalha, sabe por quê? A gente começa a se sentir senhor da situação. Às vezes a maturidade até atrapalha, porque a gente começa a acreditar que a gente é importante. A gente começa a acreditar que a gente é capaz pela nossa própria mão. Nesse aspecto, a maturidade atrapalha. É melhor ser criança, é melhor ser dependente plenamente de Deus, porque na nossa imaturidade o coração bate, o frio na boca do estômago, porque a gente não sabe o que fazer, e nesse momento a gente diz: Senhor, o que eu vou fazer? Toma a minha vida, é o Senhor que faz, não sou eu. Há um potencial na juventude. Uma pessoa jovem tem um grande potencial de impactar a sua geração através da verdade. Então nós não podemos subestimar os jovens. Cada jovem precisa identificar o seu potencial. E como Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã, você é revestido de um potencial extraordinário. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Não espere a aposentadoria. De vez em quando eu ouço alguém dizer: quando eu me aposentar ninguém me segura. Segura, a artrose segura, a artrite segura, a diabetes segura, a pressão alta segura. Quando você se aposentar, tem um monte de limitação que te segura. A Bíblia diz que a força está na juventude. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Use a sua força para servir a Jesus. Use a sua força, a capacidade que Deus tem te dado, o poder de influência que você tem, para fazer diferença na sua faculdade. Pastor, se as pessoas souberem que eu sou crente lá na sua faculdade, lá na minha faculdade, o ambiente é muito hostil. Deus te colocou lá para isso, meu irmão. Para você ser luz na faculdade. Deus te colocou lá para isso. Para você fazer a diferença. Você acha que foi fácil para Josias, um menino de 8 anos, receber uma cultura completamente idólatra e dizer: gente, isso tudo está errado, vamos derrubar os postos, vamos derrubar esse culto, vamos acabar com essa idolatria? Deus não está satisfeito com isso. Você acha que foi fácil para ele? Mas ele, movido de coragem espiritual, ele vai fazer as mudanças necessárias na sua gente. O jovem deve ter convicção de sua fé. Para fazer diferença tem que ter convicção de sua fé. Uma pessoa jovem é capaz de desenvolver convicções espirituais inabaláveis. Você não é uma Maria, vai com as outras jovens.
Você não balança a cabeça como vaca de presépio só porque você é jovem. Você sabe ter ideias, você sabe defender suas convicções. Use-as para defender a sua fé. Eu quero nesta manhã liberar uma palavra de encorajamento para a juventude da nossa igreja. Eu quero te encorajar, jovem, a desenvolver convicções firmes da sua confiança no Senhor, usando a vida de Josias como referência. Esse jovem Josias, que diz a palavra de Deus, cresceu buscando a vontade do Senhor, cresceu buscando ao Senhor, agora ele é poderosamente usado por Deus para transformar a realidade de sua nação, descobrindo algo maravilhoso no 18º ano do seu reinado. Ele tinha apenas 26 anos de idade quando descobriu a palavra de Deus. A narrativa é a partir do verso 3 do capítulo 22 do segundo livro dos Reis, que diz assim: no 18º ano do seu reinado, se ele começou com 8, 18º ano ele estava com 26 anos. O rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram o povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem a madeira, as pedras lavradas, para reparar os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Josias estava restaurando o templo que havia sido abandonado por todos esses anos anteriores. Ele encontra o templo dilapidado, tudo estragado, e ele diz: olha, nós precisamos reparar. Primeiro passo, vamos juntar o dinheiro. Verso 4 diz: nenhum empreendimento no ambiente do reino de Deus é possível sem dinheiro. Josias é rei, mas nem o rei diz assim: façam a obra, não tem dinheiro, faz só vocês do jeito que for. Não, tem que juntar o dinheiro. Agora, o dinheiro é juntado e diz a palavra de Deus que é colocado nas mãos dos oficiais, dos mestres, dos encarregados. E a Bíblia diz que há tanta confiança nesse momento, porque havia tanta honestidade, que no último verso, número 7, a Bíblia diz assim: olha, não precisa nem prestar conta do dinheiro que foi entregue nas mãos, porque todos procediam com fidelidade. Havia fidelidade no gasto de cada centavo. Olha, não precisa nem prestar conta. José, olha, eu confio demais, vamos fazer a obra, vamos restaurar o templo. E de repente, o projeto de restauração do templo foi imediatamente cancelado por causa de uma descoberta. Diz o verso 8: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. No hebraico é mais dramático. A expressão está assim: o livro da lei achei. Quando se fala do livro da lei, geralmente se refere ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. No segundo livro de Crônicas, capítulo 34, verso 14, quando se fala sobre achei o livro da lei, há uma adição a essa informação dizendo que achei o livro da lei que foi dado por intermédio de Moisés. Então, mais uma vez, fica muito claro que são os 5 livros da lei. Mas existe uma linha de pensamento que o livro que foi achado tenha sido o livro de Deuteronômio. Apenas o livro de Deuteronômio, que era uma repetição de tudo que havia sido escrito nos livros anteriores, explicando a lei, contextualizando a lei, etc.
para nós aqui não importa se era só Deuteronômio ou se eram os 5 livros da lei. O fato é que ele havia se perdido aonde? A lei estava perdida aonde? No templo. O livro da lei tinha se perdido na igreja. A palavra de Deus tinha se perdido dentro da própria igreja. Alguns chegam a dizer que, por conta da maneira diligente, todos os escrúpulos que os judeus usavam para lidar com o livro da lei, por ser precioso demais, ele era preservado de uma maneira muito séria. Flávio Joséfo, escritor do 1º século, ele diz que os sacerdotes piedosos esconderam esse livro da lei no fundo de um baú. Mas não importa a questão histórica onde estava, o fato é que ele estava perdido. E durante anos e anos e anos e anos, ele não foi lido. Estava perdido no mesmo sentido que nós perdemos as nossas Bíblias. Quando no domingo, para vir para a igreja, tem gente que tem que tirar a poeira. Porque não foi lido durante a semana toda, está perdido na estante da sua casa, está perdido nos seus móveis, dentro da gaveta. Tem umas coisas que vêm na cabeça da gente assim de repente, né? Eu lembro que na minha adolescência a gente cantava uma musiquinha: quem guarda a Bíblia na gaveta vai para o inferno bater papo com o capeta. Tem muita Bíblia perdida, queridos. Tem muita Bíblia perdida. Você conhece a história do pastor que foi visitar uma irmã? Depois de 3 meses ele volta na casa daquela irmã e ele diz assim: minha irmã, vamos ler a palavra de Deus? E ela diz assim: pastor, leia o irmão, porque eu perdi meus óculos. Há muito tempo eu estou procurando meus óculos e não encontro meus óculos em lugar nenhum. E o pastor falou assim: mas eu só tenho a Bíblia aqui no celular, me empresta a sua Bíblia. E ela foi e pegou a Bíblia: pastor, achei meus óculos, estava dentro da Bíblia. Há 3 meses, quando ele foi na casa dela 3 meses atrás. 3 meses atrás, ele tinha usado a Bíblia. Mas minha irmã, eu tinha colocado o seu óculos dentro da Bíblia para poder marcar o texto que eu li para a irmã ler durante a noite. Eu esqueci. Por 75 anos, durante os reinados de Manassés, de Amon, e durante os 18 anos, entre a coroação de Josias e a reforma do templo, quando ele tem 26 anos de idade, as Escrituras permanecem perdidas. 75 anos. Quando a Bíblia não é mais consultada, quando a Bíblia não é mais estudada, quando a Bíblia não é mais aplicada, apesar de termos acesso a milhões de cópias, ela continua sendo um livro perdido. Um livro perdido. Segundo Reis 22, versos 10 e 11, diz assim: relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O impacto da leitura da palavra de Deus faz com que o rei rasgue as suas vestes,
Rasgar as vestes era um símbolo de arrependimento, era um símbolo de humilhação. A leitura da lei provocou reações na vida do rei. Tem gente que lê para um lado, lê para o outro, entra no ouvido, sai no outro. Produz nada. É possível que alguns já estejam olhando para o relógio nesse momento, dizendo, será que o pastor não vai parar de falar? Porque ouvir uma mensagem é muito doloroso, ficar muito tempo diante de uma mensagem. Uma partida de futebol, 2 horinhas, passa rápido. Gente, como é que o jogo passou rápido hoje, né? O jogo estava bom, passou rápido. Mas o filme, que maravilhoso, 3 horas de filme, não tem problema. Agora, uma mensagem de 40 minutos, mas o pastor não vai parar de falar, porque a palavra de Deus não provoca as reações que provocou em Josias. Ele leu, diz o texto que Safã leu. E diz a Bíblia que, tendo ouvido a lei, rasgou as suas vestes, o impacto da palavra no coração do rei. Meu querido, Deus quer que a sua palavra provoque impacto na sua vida. Deus quer que a palavra do Senhor provoque algumas reações na sua vida. Porque se ela não provocar, é um livro morto. Se a palavra de Deus não provoca nada na sua vida, para você, ela está sendo um livro como qualquer outro, apenas páginas. Eu li essa semana, e eu não tenho certeza se Lutero falou isso mesmo, mas eu achei muito interessante, é atribuído a Lutero, por conta dos 503 anos da Reforma que foi celebrado ontem. Ontem eu recebi um post que me chamou muito a atenção, de que Lutero tenha dito isso. A Bíblia é tão atual, que quando eu leio, eu sinto o cheiro de tinta. Eu não sei se Lutero falou isso, mas se não falou, é bem falado. A Bíblia é tão atual, que quando eu leio, eu ainda sinto o cheiro da tinta. As verdades da palavra de Deus são tão atuais, que elas precisam provocar alguma coisa no nosso coração. O impacto de ouvir Deus, o supremo padrão de santidade, transformou a vida de Josias. Ele rasga as suas vestes, ele se humilha diante do Senhor, pelo poder da palavra de Deus. Josias descobriu a presença da autoridade de Deus por meio da palavra. E agora sua vida, seu reinado, sua liderança vai seguir esse padrão da palavra de Deus. E sabe qual é a primeira providência que Josias toma? Ele diz no verso 13, ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo que está escrito. Ele entra em desespero, olha, a Bíblia diz isso, nós estamos vivendo fora disso, olha, vamos consultar ao Senhor, alguma coisa tem que ser feita, precisamos voltar aos princípios da palavra. Consultai ao Senhor por mim, pelo povo. A coisa mais difícil é fazer essa aplicação da palavra de Deus às nossas próprias vidas. Em meio a essas descobertas especiais, a Bíblia diz que Deus mandou uma profetisa chamada Hulda para falar. Um pouquinho mais adiante, nos versos 18 e 19, diz assim, porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, palavra de Hulda, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes.
porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Deus nunca desprezou um coração quebrantado. Deus nunca desprezou um coração que se humilha. Deus nunca desprezou um coração arrependido. Mas do outro lado, a mão do Senhor se mostra severa contra os soberbos. E a palavra de Deus vai deixar clara: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Porém, oferece graça aos humildes. Por que Josias recebeu a graça de Deus? Porque diante da palavra, seu coração estremece, seus olhos são cheios de lágrimas, ele se mostra arrependido pelo seu povo, e ele confessa isso ao Senhor. E a Bíblia diz: eu te ouvi, eu te ouvi, eu te ouvi. É exatamente, queridos, esta a reação que a palavra de Deus deve produzir na nossa vida também. Eu tenho que encerrar. Mas eu queria só, para a gente se lembrar, que a palavra de Deus ela tem um ministério a cumprir na nossa vida. Deixa-me destacar algumas ações da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o ministério da libertação. É a palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus que tem o ministério da libertação. Jesus disse isso. João capítulo 8, versos 31 e 32. Se vós permanecerdes da minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra, é o poder da palavra, é o convencimento da palavra. O ministério da libertação está no poder da palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, verso 3, a Bíblia diz assim: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. É o poder da palavra que mudou o coração daquele povo. O rei Josias fez um compromisso público de colocar a palavra de Deus em prática, e diz a palavra de Deus que o povo anuiu, o povo colaborou, o povo disse: eu também estou nisso, eu também estou nisso. Segundo, a palavra de Deus tem o ministério da transformação. Palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos. Não é para a gente transformar o século, não, é transformar a nós. O século é perdido, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O século está de acordo com o inimigo gosta. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos,
Essa ideia de que a gente vai fazer um mundo melhor e o mundo vai ficar maravilhoso, essas ideologias que vêm achando que vão consertar o mundo, isso é balela. O mundo jaz no maligno, é a palavra de Deus. Não adianta a gente achar que o mundo vai ficar maravilhoso porque alguém vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e de repente a gente vai resolver o problema racial, a gente vai resolver o problema da dificuldade social, a gente vai resolver o problema das pessoas. Não vai! Nunca ninguém resolveu, ideologia nenhuma resolveu em lugar nenhum do mundo. Aí fica assim, leia a palavra de Deus, veja como que o mundo vai ficar. É de mal a pior. Só quem tem poder para consertar as coisas na vida das pessoas, não na vida do mundo, é na vida das pessoas, é a palavra de Deus. Mas para isso é preciso permitir que a palavra de Deus renove o nosso entendimento. Não vos conformeis. Cuidado com a forma que o mundo está colocando para você, querido. Não vos conformeis, não permita que a forma te forme. Tem muita gente sendo formada pela forma do mundo, desconsiderando a palavra de Deus, deixando a palavra de Deus de lado. Não permita que a forma do mundo delimite a sua maneira de pensar, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por último, a palavra de Deus tem o ministério da avaliação. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era, de sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que fizer. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A palavra de Deus é um espelho. Nós nos olhamos no espelho com o propósito específico de mudar alguma coisa em nós. A gente chega diante do espelho, o cabelo não está bem arrumado. Aí a gente vai, arruma o cabelo. A gente conserta a gente porque a gente viu o erro quando a gente olhou no espelho. A gente olha no espelho, amanheci, o olho está inchado, tem remela, eu vou lavar. Olhar no espelho e não tirar a remela do olho vai deixar você limpo? Olhar a palavra de Deus e não mudar a nossa vida vai limpar a nossa vida? A palavra de Deus diz as coisas, a gente não faz, vai mudar a nossa vida só porque a palavra de Deus diz e a gente esteve diante dela? Ninguém discute com o espelho. E o espelho não muda absolutamente nada. Ou a gente muda, ou o espelho fica lá para mostrar os nossos erros do mesmo jeito. Aqui, ó. Por isso que a Bíblia usa a palavra como espelho. A gente entra na frente dela, ela mostra os nossos erros. Tem que cortar o cabelo, Dari. A barba está presa por fazer, tem que fazer a barba. Hoje de manhã eu cheguei assim, passei a mão no rosto, olhei no espelho, tem que fazer a barba. O espelho só mostra o que precisa ser mudado. E quando Tiago diz assim, eu entro na frente do espelho, eu entro na frente da palavra, mas eu preciso fazer as mudanças que precisam acontecer na minha vida. Deixa eu terminar contando uma história. Eu li uma história muito interessante essa semana, de um homem de 25 anos de idade. Ele recebeu uma multa de trânsito porque estava transitando com um filho pequeno
e não estava sentado na cadeirinha. E quando ele recebeu a multa, ele reclamou. Ele disse que era uma bobagem e não sei o que e tal. Mas quando você tem que meter a mão no bolso e pagar a multa, né, você conserta alguns comportamentos. E conta a história que ali diante do guarda, ele obrigado a cumprir a lei, senão não poderia continuar a viagem, ele pegou o filho, colocou na cadeirinha, colocou o cinto de segurança, tudo direitinho, saiu indignado, continuou a viagem. 19 minutos depois, esse jovem sofreu um grave acidente. Ele e o seu filho, o carro ficou destruído. O garotinho sofreu alguns ferimentos leves, mas foi protegido pelo cinto de segurança de sua cadeirinha. Mas o pai morreu. Apesar de ter ouvido a advertência do policial e ter prendido seu filho no cinto de segurança, ele não colocou em prática consigo mesmo a advertência e não colocou o cinto de segurança que lhe daria segurança para a viagem. Quantas vezes, queridos, a gente consegue enxergar as coisas, mas a gente não coloca em prática na nossa própria vida. Isso só acontece quando a gente redescobre a palavra de Deus como ela realmente é. Amém? Vamos orar? Ó Deus bendito, nesta primeira mensagem da série de volta, é hora de voltar. Hoje nós compartilhamos sobre a importância de voltar à Tua Palavra. A importância de atendermos a Tua Palavra. A importância de ouvirmos a Tua voz enquanto lemos a Tua Palavra. E de permitir que a Tua Palavra produza as mudanças que a nossa vida precisa. Livra-nos, ó Deus, da tendência humana de querer acomodar a Tua Palavra a esse mundo perdido. Mas dá-nos, ó Deus, o poder e a autoridade para fazer todas as alterações na nossa vida, para que ela siga as instruções da Tua Palavra. Desperta o nosso coração, amplia nossa mente, para que vivamos intensamente segundo a Tua vontade. Como salmista, oramos nesta manhã, desvenda os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Obrigado pelo jovem Josias, pela referência de alguém que não teve medo de viver a verdade, de lutar a favor da verdade, no meio de uma geração corrupta e perversa. E nesta manhã nós pedimos, dá-nos a determinação, a coragem, a intrepidez, a ousadia daquele jovem, para que vivamos, ó Deus, segundo a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Hoje à noite nós vamos compartilhar a segunda mensagem desta série, é hora de voltar. Deus abençoe sua vida nesta tarde, que Deus continue cuidando da nossa vida, da nossa família, que a palavra de Deus seja esse lugar do nosso encontro.